Boa noite. Pandemia de Covid-19 causa modificações no setor de entregas delivery. Com o isolamento social, professores relatam as dificuldades do ensino à distância. Comerciantes se preparam para as festividades de fim de ano e se adaptam ao período de pandemia. Mercado de trabalho para todos. Comunidade LGBTQIA+, relata as dificuldades para serem contratados em decorrência do preconceito. Essas e outras notícias você confere agora no TJ Unifateia. A pandemia de Covid-19 causou uma reestruturação no sistema de entrega a domicílio. Conhecido como Novo Delivery, fez com que empresas de diversos segmentos investissem em novas maneiras de fazer com que o produto chegasse até o cliente final. Certamente você conhece o delivery. Por definição, nada mais é do que entrega a domicílio. Houve um crescimento na casa de 700% em instalações de aplicativos dessa categoria e de 234% em suas utilizações em São Paulo, segundo a análise especializada. O levantamento foi feito entre os dias 2 de fevereiro e 25 de abril deste ano. Alguns setores que entraram de vez no processo do desenvolvimento do delivery. Nós tivemos aí o setor alimentício, principalmente. As farmácias remodelaram os seus processos. Né? A Associação Brasileira das Redes de Farmácias, por exemplo, a Abrafarma, ela coloca um aumento aí de mais de 85% em comparação com a utilização do comércio eletrônico no mesmo período no ano passado, em 2019. Depois de entendermos algumas mudanças que vários setores têm passado devido à pandemia, fui procurar saber um pouco mais sobre a situação atual do mercado. Para isso, entrevistei Marcelo e Osana, que possuem uma loja digital de roupas com possibilidade de entrega a domicílio. A gente teve que praticamente se adaptar. Só que até as pessoas conhecerem acaba sendo um pouco mais difícil. A gente consegue vender, não como foi o esperado. A gente sempre espera alguma coisa a mais na realidade, mas a gente tem conseguido. Engana-se quem pensa que o delivery se resume apenas à entrega de comida. O novo delivery, principalmente depois do início da pandemia, vai muito além da entrega de alimentos. A cultura do delivery chegou aqui na nossa região bem forte, porque a cultura do delivery já era forte em algumas capitais, em outros lugares, mas aqui na nossa região você só conhecia o delivery, era de lanche, açaí, do ramo alimentício. E com a pandemia todo mundo teve que inovar, procurar um novo jeito de vender. A pandemia acabou antecipando várias inovações dentro da estrutura socioeconômica brasileira. Contudo, o crescimento do setor de delivery não se resume a 2020 e à potencialização ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo dados da revista Época, datada de 2018, o setor de home delivery faturou impressionantes 182 bilhões de dólares no ano a nível mundial. Muitos setores estão analisando o quê? Os seus custos foram, obviamente, impulsionados e foram otimizados com a adoção de processos eletrônicos, entre eles o delivery. Então, tudo isso geraram alguns fatores que levaram as pessoas que estão nesse negócio, principalmente na parte estratégica, a fazer o quê? Reverem a sua estratégia. Certamente, a pandemia da Covid-19 alterará diversos mercados, hábitos de consumo e organizações, como até o presente momento tem se verificado. Certamente, o próximo ano nos reserva algumas novidades no quesito de inovações que serão desenvolvidas pelo setor de entregas. O isolamento social causou diversas modificações no ensino básico brasileiro. A entrevista de Kimberly Oliveira nos ajudará a entender quais os pontos positivos e as expectativas pós-pandemia. Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui com a Maiara Meirelles, professora do terceiro ano do Fundamental 1. A gente vai bater um papo sobre o ensino básico à distância e seus pontos positivos, né?
porque no início da pandemia, quando começaram as aulas online, foi um debate muito acirrado sobre como seriam as aulas e se elas seriam eficazes. E hoje, após quase 8 meses de aula, vamos ver quais são esses resultados, se eles são realmente positivos ou não. Boa noite, Maiara. Boa noite. Primeiro, eu gostaria que você contasse para mim como estão sendo as aulas, como os alunos interagem. Agora estão mais calmas, né? No começo foi um caos, né? Porque as crianças, né? O que a gente vai fazer? Como que vai acontecer? Naquela ansiedade, naquele desespero, principalmente os pais. Nós, professores, também estávamos desesperados, né? Não sabíamos se ia dar certo ou não, mas tinha que dar certo. E agora nós estamos um pouco mais calmos, já nos adaptando com toda essa situação. Vamos falar agora sobre pontos positivos, que é uma coisa muito questionada, né? Se realmente foi eficaz essas aulas, se as crianças realmente estão aprendendo aquilo que o professor passa. E aí, como tá? No início, eu não via muito ponto positivo, porque eu sou muito o presencial. Eu gosto de estar ali, de auxiliar, de ver o toque. Então, no início foi bem assustador. Eu não via nada muito positivo. Mas com o passar do tempo, eu comecei, né? Eu pensei, poxa, tem que ter alguma coisa positiva nisso tudo. De primeiro momento, é a segurança. Os pais, eles passam para mim, né? Eu estou seguro. Meu filho está seguro em casa, né? Eu estou tranquilo. Então, tem esse passo da segurança. A segunda questão que eu venho percebendo é a questão da tecnologia, né? Que ela tem nos auxiliado bastante. Isso já tinha, né? Já vinha acontecendo. E agora, querendo ou não, fomos obrigados a isso. Então, ela vem auxiliando cada vez mais. E um terceiro ponto que eu observei bastante foi o desenvolvimento de muitos alunos. Tinha aluno que não abria a boca na sala, né? Eu trabalho com os menores, não abria a boca, não estava muito assim, muito tímido, muito fechado. E na aula online é o aluno que mais se desenvolveu. É o que eu falo assim, que carrega a aula desde o início até o final. Como será o pós-pandemia? Porque agora os alunos estão tendo um contato direto com a internet, com tecnologia, provas sendo online, o auxílio dos livros digitais, vídeos, áudios. E como vai ser esse pós-pandemia, né? Porque eu imagino que a gente está tendo acesso a toda essa tecnologia, chega na sala, volta lousa, professora falando e livro. Como vai ser? O que é esperado? Já era desafiador, né? Porque nem todos os professores tinham, assim, a mente aberta. Vou utilizar a tecnologia, né? Muitos, assim, pensavam, meu método de ensino tá bom assim, para que eu vou utilizar uma tecnologia? Tá dando certo. Então, eu creio que vai ser completamente desafiador para aquele professor que pensa, não vou utilizar novamente a tecnologia, vou continuar no meu método tradicional. Porque os alunos, eles já haviam essa necessidade de utilizar a tecnologia, eles já tinham o auxílio do celular, o auxílio dos livros digitais, o auxílio de alguns aplicativos em sala de aula que muitos professores já utilizavam. Então, a partir do momento que o professor voltar para a sala de aula, juntamente com o aluno, e não levar com ele esse auxílio da tecnologia, de algum aplicativo ou algo do tipo, vai estar retrocedendo. Tudo bem que não foi algo assim que nós esperávamos, né? Esse método que nós estamos trabalhando, mas foi uma coisa para pensar, poxa, eu posso melhorar, eu tenho a obrigação de melhorar, porque a partir do momento em que o professor ele estagna ali, ele para, como é que ele vai abrir a mente do seu aluno? Então ele precisa se expandir a sua mente para expandir a mente do seu aluno. Eu não posso estar com a mente fechada e querer abrir a mente do meu aluno. Não tem um sentido nisso, entende? Realmente. Maiara, eu agradeço muito a sua participação. Então, muito obrigada, agradeço muito a sua participação. E, pessoal, continue aí acompanhando a gente no nosso jornal e até a próxima! As festas de fim de ano estão se aproximando e, com a pandemia de Covid-19, muitos comércios enfrentaram os prejuízos causados pelos meses parados. Vamos ao vivo com Caroline Pereira,
que nos dará informações de como está sendo as expectativas para as vendas de Natal. Boa noite, Caroline. Boa noite, Michele. É isso mesmo. Para alguns brasileiros, o Natal ainda parece um pouco distante, mas para os comerciantes, essa é uma oportunidade para recuperar as vendas que foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Faltam menos de 2 meses para a chegada das festas de fim de ano. Alguns lojistas estão se preparando para a data desde o mês de setembro, pois em algumas cidades as decorações natalinas chegaram mais cedo para atrair o público novamente. Antecipadamente, os comerciantes já estão fazendo as decorações na fachada dos comércios, com efeitos que remetem à data, com a promessa de um aumento em até 15% em relação ao ano passado. Além disso, há lojistas que afirmam que as vendas de artigos de decoração já estão sendo procurados para garantir uma comemoração ainda mais especial com a família, pois ninguém quer deixar de lado as compras para a última hora, a fim de evitar as tradicionais aglomerações no fim de ano. No Vale do Paraíba, em São José dos Campos, no Center Valley Shopping, a decoração de Natal já foi inaugurada no fim do mês passado. A ideia foi criar uma decoração que chamasse a atenção do público, mas que ao mesmo tempo respeitasse as normas de prevenção contra o Covid-19. E por isso o tradicional Bom Velhinho foi substituído por um Papai Noel virtual. Será possível ver a atração a partir do dia 10 de novembro, em uma versão criada em 3D com a realidade aumentada, tanto do Papai Noel quanto da Mamãe Noel. A atração funciona da seguinte forma: existem pontos encantados dentro de totens e vitrines no shopping. Basta uma criança ou um adulto escanear com o QR Code a animação. Irá aparecer para que as pessoas tirem as fotos com as atrações. É isso, de Caroline Pereira para o TJ Unifateia. A diversidade e a inclusão ainda é um assunto que causa preconceitos no mercado de trabalho. E quem mais sofre com esse cenário é a comunidade LGBTQIA+. Mulher travesti, doutora em física, professora na USP de Lorena e cientista molecular, Gabriele atribui a educação básica precária como principal causa da falta de inclusão de LGBTQIA+, nas empresas. E 90% da população transfeminina brasileira está na prostituição. E por que está na prostituição? Porque a idade média que as meninas são expulsas de casa pelos pais é 13 anos. Se você é expulsa com 13 anos de casa, você ainda está acho que no 6º ano ou 5º ano. Agora eu não sei como é que ficou desde a reformulação, mas você não saiu do ensino fundamental. Se você não tem casa, você não tem comida, você precisa arranjar alguma forma de sobreviver, você não vai estudar. Se você não termina o fundamental, você não vai para o médio. Se você não termina o médio, você não vai para a faculdade. Tem, acho que um estudo que eu vi que é da ordem de 0,02% da população transfeminina tem acesso à universidade. Se você não tem uma formação adequada, você não tem acesso ao mercado de trabalho formal. E não adianta a empresa querer falar, não, nós vamos contratar pessoas trans, porque elas não estão dispostas a dar treinamento, elas não estão dispostas a fazer a pessoa ficar naquela vaga. É fácil falar, não, a gente quer contratar pessoas trans, mas elas têm que ter todos esses requisitos. Mesmo com bons currículos, cerca de 33% de empresas brasileiras não contratam profissionais LGBTQIA+, para cargos de liderança. 90% dos travestis estão na prostituição. E 41% dos homossexuais afirmam ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho. Paula Henrique, drag queen e atendente em um restaurante, diz já ter passado por situações difíceis em empregos anteriores. Teve uma situação que eu me lembro até hoje, que eu fui atender uma mesa e o rapaz estava do lado da esposa e eu anotando o pedido, por baixo da mesa ele começou a passar a mão na minha perna. E eu fiquei sem reação, eu saí na hora, né? Parei de fazer o pedido e eu fui conversar com a minha patroa na época. E aí ela me disse que iria resolver. Aí ela saiu lá, resolveu. E sempre que isso acontecia, porque era bem constante, porque não tinha só eu como um homossexual, né? Trabalhando no ambiente, eram vários, a maioria em si, e sempre ela resolvia da melhor situação. Várias empresas usam como justificativa para não contratar esses profissionais o receio de sofrer um boicote dos clientes, já que o preconceito parte não somente das empresas, mas também da população em geral. Isso é algo que precisa ser revisto e mudado. Miguel, morador da cidade de Lorena,
acredita que o preconceito não parte da empresa, mas sim dos clientes. Não é que os contratantes não queiram, pelo menos o discurso deles é esse. Não é que eles não querem, mas é que o medo de colocar uma pessoa LGBT e sofrer o boicote é tão grande que eles preferem não correr esse risco, sabe? Somos tão profissionais como qualquer um. Então, acho que é isso. Falta das empresas realmente abrir as portas sem medo. Claro que isso envolve várias outras questões. Acho que eu estou falando até de um ponto de vista assim, um tanto quanto egoísta. Mas é isso, é perder esse medo, porque a gente tem tanto a oferecer quanto qualquer outra pessoa que está num padrão mais aceito. Com o crescimento do mundo digital, usuários das redes usam seu tempo livre para gerar conteúdo e influenciar seus seguidores. Com toda essa exposição, é preciso atentar-se aos riscos que podem ser causados no mau uso das plataformas. O canal Receitas no AP Dailies começou há 4 meses e já possui mais de 1.000 inscritos. E é um desses canais de youtuber que surgiram durante a pandemia. A criadora, Elisângela, é civil na Marinha e o canal de receitas é onde passa o seu tempo livre. De repente, eu acordei do nada e falei, Aí eu comecei a assistir canais de receitas, entre outros canais. E aí eu acordei um dia assim do nada e falei que ia fazer. Aí conversei com a minha priminha, né? Que ela tinha feito um canal, um vídeo para o YouTube. Conversei se ela poderia vir gravar, fazer os vídeos para mim. E ela concordou, e aí surgiu Receitas no AP Dailies. Bom, para mim, o que leva as pessoas a transformarem os hobbies em canais é a vontade de se expressar, de também ajudar outras pessoas a se expressarem, a fazer aquilo que elas gostam, porque através da internet a gente pode transformar atitudes, transformar vidas e incentivar as pessoas, às vezes, fazer alguma coisa que está guardada dentro delas e que elas não fazem, não têm oportunidade de fazer, ou por vergonha, ou por não acreditar. E aí eu acho que é isso. Trazendo as redes sociais para o lado obscuro, todo cuidado é pouco quando você está em frente às telas. A exposição excessiva e a opinião sobre determinados assuntos podem surgir efeitos negativos. Por isso, há riscos em se expor nas redes sociais. A Ana Júlia é estudante de jornalismo, influenciadora e youtuber de grande repercussão em sociedade. Possui um canal há 6 anos, onde concentra 51.000 inscritos. Durante todos esses anos, ela soube administrar sua exposição nas redes sociais. Hoje em dia, tudo que a gente fala pode causar muito mimimi, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu penso 1000 vezes antes de postar alguma coisa. Infelizmente, é um pouco chato, porém é necessário, né? Então, eu vejo se aquele conteúdo vai agregar na vida de alguém, se vai ajudar alguma pessoa e se realmente vale a pena falar sobre determinados assuntos, principalmente polêmicos. Eu sempre que vejo que é um assunto polêmico, eu prefiro ficar sem falar nada do que falar bobeira e influenciar pessoas a fazerem coisas erradas, sei lá. O que eu mais gosto de compartilhar, na verdade, nas minhas redes sociais é o meu cotidiano, né? Nos meus trabalhos, a minha rotina. Porém, sempre tem um lado mais pessoal, né? O que eu gosto de compartilhar da minha vida é mais o lado profissional. Porém, o pessoal eu não gosto de expor muito. Minha família, por exemplo, meu namorado, eu exponho, sim, mas bem pouco. Eu acho que tudo que é em excesso faz mal, não só para mim, mas também para os meus próprios seguidores. Não tem por que eles ficarem tanto por dentro da minha vida pessoal. A gente tem que saber separar bastante esses dois lados. O grande risco de serem julgados, de terem sua intimidade invadida e de não conseguirem transmitir o que gostariam, da forma que gostariam, ou seja, de se corromperem por um mundo de felicidade ilusória. Segundo a psicóloga Gabriela Nogueira, o desgaste emocional quanto ao alcance da perfeição nas redes sociais, além do uso de expressão dos seguidores de forma invasiva, pode desencadear diferentes transtornos. Por isso, novos e velhos youtubers devem tomar todos os cuidados. Desenvolver doenças emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e não saber mais distinguir a vida real da virtual, atrapalhando a vivência em sua vida. Para concluir, né, a internet é um meio de comunicação construtiva e, ao mesmo tempo, pode ser tóxica, né? Quando os seguidores passam do limite, usam a liberdade de expressão de forma invasiva, ofendem, julgam ou invadem a privacidade, querendo saber o tempo todo o que está acontecendo na vida, né? Querendo opinar e tudo. Fazendo comentários também destrutivos sobre a vida dos influenciadores. Isso também atrapalha, né? Na última terça-feira, 3 de novembro,
Eleitores dos Estados Unidos foram às urnas para decidir quem assume o posto de presidente do país. Quem fala sobre os desdobramentos das votações é o nosso repórter Gustavo Marcelino. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Michele. Então, já fazem 7 dias desde as eleições nos Estados Unidos. Até então, muitos escândalos cercaram o processo eleitoral do início ao fim, seja pela circulação constante de fake news, pelos pedidos de Donald Trump pela recontagem dos votos, ou até mesmo pelo pedido do presidente de anular as eleições por fraude nas votações. Mas talvez a situação que mais seja controversa tenha acontecido no domingo, quando Trump anunciou que não sairia da Casa Branca, mesmo com a aparente vitória de Joe Biden nas urnas. Não se sabe se Trump irá ou não causar mais problemas nesse momento de transição, mas é esperado que, caso ele tente alguma coisa, as Forças Armadas e o Poder Jurídico em ação de imediato. E por falar em eleições, aqui no Brasil acontece a votação para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cada município do país, no próximo dia 15 de novembro, domingo. Fique atento ao horário de votações que acontecerão das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Lembrando que das 7 às 10 da manhã é horário destinado ao público de maior de 60 anos. Lembre também de usar máscara ao ir votar e levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Gustavo Marcelino para o TJ Unifateia. Obrigada pelas informações, Gustavo. E o TJ Unifateia termina por aqui. Boa noite.